Santa noite, amados combatentes, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Hoje com Glauber. Glauber né? e Yuri. Glauber e Yuri, isso mesmo. Glauber, que é esposo de Viviane, né? Que nós já trouxemos ela aqui, né? Então trouxemos ele para concluir, ou para continuar, dar continuidade a tantos testemunhos que esse casal tem. É verdade. E é uma alegria, né, receber o Glauber aqui. É uma família que nos inspira, é uma família que tem um testemunho muito forte. Vários testemunhos. É, um só não, né? São vários, né? Vocês quando a já gente acompanharam aqui, né, Viviane? Se quando a gente chegar a 10 anos de casado tiver desse tanto de testemunho, nos 20 anos, minha Nossa Senhora. Já vai ter arrebatado. Eu vou dizer, não, tá santificado, amém. É, como a gente disse, né? Glauber, nosso irmão de comunidade, consagrado da comunidade, também um dos primeiros, né? Segunda turma ali. Ele apresenta o programa A fé que é fé, profissão. Isso Os combatentes mesmo. já estão aí acostumados com Glauber, Eita. já, né? Não, eu já tô nervosa, né? Porque quando a gente, né, vai gravar com uma pessoa já assim acostumada, que já chega, coloca o microfone, já se organiza. Eu ainda tô assim, Andréia, socorro! Caiu, tá alto, tá baixo, tá chiando, socorro! Né? Então, ele veio nos trazer mais testemunhos, né? Como a gente falou, eles são ricos em testemunhos, ricos em abandono na providência, em se abandonar, né? Em conhecer, em deixar Deus agir na sua família. Sim. E se apresenta, Glauber, se apresenta para os nossos combatentes que acompanham, nossos amigos que estão aqui junto. É uma alegria estar aqui no programa, essa conversa em família, né? Santa noite a todos, santa noite, queridos combatentes, santa noite, Luíra e Hugo, essa Santa família noite. querida que dirige esse podcast, esse momento, que é de testemunho também para chegar até a vocês, né? Esse sinal de fortaleza, de que se existe alguém que luta tanto e vence, então eu também vou conseguir, né? É para isso que serve o testemunho, né? É. Por isso que a igreja é cheia de santos e santas, para mostrar que, assim como eles que sofreram e são homens e mulheres, vocês também vão sofrer e vão conseguir. Verdade. Então, como já fui apresentado, meu nome é Glauber Yuri, sou da comunidade Missão Resgate há 20 anos, né? Há 2 décadas. Eu não sou velho, não, eu entrei menino. Fica aí Eu a entrei... interrogação, se ele entrou menino O mesmo. rosto dele já disse que É porque a cabeça novo, branca jovem. aqui é genética. É genética, né? Coisa de genética. Minha mãe tem cabeça branca desde 15 anos, meu pai tem cabeça branca. Eu também. Tá explicado. Entendeu? Os Não, meus- nada de idade. né? Eu também. Os meus começaram a apresentar aqui por de causa da idade. genética. Então, lembro como hoje o feliz dia que eu entrei no grupo de oração, 28 de outubro do ano de 2002. Olha Né? Então, há um pouco mais de 20 anos. Eu não sabia nem falar direito, nem andava direito, criança. Né? E de lá para cá, cresci, né? Fui formado, instruído dentro da igreja, abraçado e cobertado por esse carisma Missão Resgate. E com alegria estamos aqui hoje. E né? prosperou, né? Porque aí, ó, casado, com filhos. Ele dando trabalho aqui ainda. Ele diz isso, mas Glauber foi muito tempo, né? Formador da nossa comunidade. Sim, né? estive... Formador Quanto tempo? geral. Formador geral. Foi- Né? Quanto tempo, Glauber? Acredito que uns quase 10 anos. Quase 10 anos. Aí na formação. Sempre dessa- nos instruindo, né? dessa- ajudando a formação do povo de Deus nesse carisma, né? Ligando o carisma àquilo que a igreja Sim. nos pede. Então, sempre a gente tem essa preocupação de deixar a obra conforme a igreja, né? Porque senão gera tanta divisão que nós temos aí ao longo dos séculos. E aí a formação serve para isso, né? Para pegar o carisma, a vontade de Deus e colocar ali na trilha da igreja que está aí há mais de 2000 anos, fundada em Pedro. Isso aí. Glauber é nosso professor Felipe Aquino. É. Cada comunidade tem o seu. Uma Glauber é o nosso. vez eu cheguei perto do professor Felipe Aquino, quase desmaiava. Ave Maria, eu imagino, viu? Passa o Senhor conhecimento desse homem. Eu toquei ainda assim, eu só quero 10%. Ave Maria, Ave Maria.
Aí nós gostaríamos hoje de escutar, né, um dos seus grandes testemunhos. Mais recentes, né? Um dos mais recentes. Não, vai lá, Glauber. Mas aí eu começo. Porque hoje me colocaram no meio de dois homens, né? Estou me sentindo limitada aqui, né? Desde o início eles já, cada um já pegaram o relógio. Dois homens que fala pouco, né? Nem gosta de Não, o Hugo às vezes diz, não, o Bento fala muito, é porque não é você Samado. Vem cá, deixa eu te mostrar tanto que tu também conversa. Ninguém sabe quem fala mais. Não, a gente disse, Andréia, vamos fazer um podcast no momento. Eu, Hugo, Glauber, Viviane, disse, Deus me livre. Provavelmente vai umas 4 a 5 horas. Eu disse, não, tudo bem. Ele faz separado. Né? Mas ainda vai ter parte 1, parte 2, parte 3. Mas vai lá, Glauber, 4 e 10, né? Conta teu testemunho, que teu testemunho é forte. Isso, Então, esse testemunho que a gente traz hoje, né, nessa noite, para essas famílias, é justamente acreditar na providência de Deus. Sim. Confiar que nós caminhamos com uma fé às cegas porque nós não vemos o passo seguinte. Sim. A própria igreja nos ensina isso, né? O catecismo diz que a nossa fé é a palpadelas, igual um cego sem guia que fica apalpando as coisas, né? E aí chegou o momento da minha vida, da nossa vida enquanto família, né? Como a Viviane falou no programa anterior, né, minha esposa, somos casados, vamos fazer 10 anos de casados, agora dia 25 de dezembro, mas quem é que casa dia 25 de dezembro? Glauber e Viviane aí se você for olhar no calendário, dia 25 de dezembro de 2012 foi numa terça-feira, assim, né, no meio da semana, 24 a segunda, que o povo trabalha também, o feriado é só o 25, aí para acabar de completar eu casei 8 horas da manhã, vale, tu não queria que ninguém fosse pro casamento? Queria não, mas a igreja parecia a festa da padroeira do dia, lotada de gente que eu nem convidei, mas estava lá, e eu me alegrei porque a pessoa estava lá, vale bem que eu ia convidar fulana mesmo. Na real, ela já veio, já estava lá. Lotado de fala e a solenidade de Senhora Santa. Cheia de gente, né? E aí, desse casamento, né, tivemos 2 filhos, e Viviane já contou aí um pouco da saga. Ela queria contar mais, mas André não desses permite. Filhos. Né? André nos limita, viu, minha gente? Nesse meio é que entra, então, uma das vezes, né, que entra a providência de Deus, né? A graça de que Deus nos dá, de mesmo sem ver, como falei, a gente acreditar. Então, o Paulo, né, como a Viviane já falou, toda a história mais ou menos aí do nascimento dele, tanta dificuldade, ele adoecia muito. Sim. E antes disso, né, na sua gravidez, eu fui transferido. Eu trabalhava em um banco e fui transferido para ser gerente administrativo em uma cidade a um pouco mais de 90 quilômetros de Iguatu, né, 1h15, 1h30 de viagem. E ela ficou grávida lá com o outro filho mais velho, o Pedro. Você morava nessa cidade ou ia e vinha, Glauber? Morava lá. Morava lá, né? Eu vinha esporadicamente, né? Nas sextas, certo? E na quarta-feira vinha, e para voltar no mesmo dia, né? Só para botar o Pedro para dormir. Eita. E aquela coisa bem ligeira, bem cansativa. Bem cansativa. Né? E aí, por conta de toda essa problemática, por conta da saúde do Paulo, sim, e principalmente por conta de que esse trabalho ele estava enterrando o meu ministério, porque a partir dali eu não podia mais sair em missão para canto nenhum, porque eu não estava lá. Teve que se distanciar um pouco. Eu não podia mais pregar em um grupo de oração, não podia estar numa novena pregando, não podia estar mais fazendo aquilo que é para eu fazer. Porque antes de todas as coisas nós somos o nosso serviço, o nosso ministério. Verdade. Esse nós somos. O que é que você é? Eu sou formador, eu sou pregador, eu sou imagem e semelhança de Deus. A nossa identidade, né? Agora, eu estou advogado, eu estou professor universitário, eu estou isso, eu estou aquilo. Estava, né? Então, eu estava bancário. Bancário, justamente. Mas eu sou servo de Deus. Perfeito. E aquilo tudo... E você colocou eu sou acima do estar, acima, né? Do estar. Verdade. Porque o estar não lhe dá a paz e a alegria do ser.
Com certeza. Você só é feliz quando você é. É. Né? Pode estar onde você estiver. Não sendo, não vale nada. Vai sempre aquela angústia, sempre aquele vazio, vai faltar alguma coisa. E aí junta esse faltar com a necessidade da família, com Viviane. Porque você também é esposo e pai. Isso, e também não é um estado. É, né? Você é. Isso é o que você é, né? E aí não tem como É. deixar de ser. Né? Ah, mas se Deus o livre morrer os filhos, ainda não deixa de ser pai. Não. Né? Verdade. Eu sou pai. Verdade. E aí junta essas necessidades, tanto missionária como a necessidade de estar ali como pai, Mais como próximo esposo, da família, né? em casa, como referência. Então eu decidi, né, pela graça de Deus, em oração, claro, com muito medo, com muita angústia, me sentindo ali Jesus no Monte das Oliveiras, não é? E o fato da vida de Jesus é impressionante porque também nos inspira. Eu digo, mas se Jesus, que era Deus, suou sangue, imagine eu. Justamente. Né? Então, Verdade. eu ficava naquela, mas que fé é essa, com tanta angústia, com tanta preocupação, e aí o próprio Deus vinha, não, mas olhe para mim, né? Veja a minha vida. E aí Jesus suou sangue de tanto medo. E quem sou eu para não ter medo, né? E assim, abrindo umas aspas aí em relação, né? Falando agora como mulher, eu até partilhava esses dias com uma irmã da gente de comunidade, com Dona Bel, ela falando que a filha dela estava doente e tudo, e seu Daniel, o esposo dela, não podia estar e teve que voltar do trabalho para estar presente. E eu falava com ela, eu disse, é engraçado, né? Que pode estar todo mundo ao nosso redor, tipo a nossa mãe, nossos irmãos, as pessoas que nos auxiliam, mas a gente sente a necessidade do nosso esposo estar ali, o pai das crianças estar ali, porque é o pai, é o esposo a proteção, né? É a nossa confiança, é a nossa base ali, são vocês que dá essa segurança a gente. Viviane contou várias coisas que, né, vocês fizeram e tudo, mas com certeza, sem você estar ali do lado, ela não teria coragem. Por mais que a gente diga, está de graça da mãe, mas você estar ali faz toda a diferença. Fortalece. Né? Com certeza. Eu estava partilhando com a Dona Bel. Olha, o mundo pode cair, mas Hugo estando ali, né? Tá tudo ok, porque ele tá ali comigo. Tá seguro. Ele pode não dizer nada. O mundo pode cair, Hugo tá ali. Então, com certeza, era essa a sensação de Viviane. Viviane não está aqui agora, né, para falar, mas com certeza era isso que ele sentia. E isso é evangélico, né? Bíblico. Então, o homem é esse suporte, é essa força física Sim. também, né? Ali, a presença. Por mais que não tenha tantas habilidades que nem a mulher, que também é bíblico isso, né? Cada um com os seus. Cada um com as suas habilidades. Cada um recebe bem, esse é o Porque papel. eu costumo brincar e digo o seguinte, olha, Deus criou o homem, aí jogou o homem no mundo, aí botou as duas mãos na cabeça e disse, meu Deus, mas Deus sou eu, e agora? Aí ele pensou, vou fazer um auxiliar. Porque, ó, sozinho não dá certo. Não, Né? E aí nós sabemos que esse auxiliar não é de auxiliar, de secretária, Sim, né? Mas auxiliar e auxiliar, né? É verdade. Né? Então a mulher é aquela que joga e que tem as habilidades que o homem só faz uma coisa de cada vez. Somente. E pronto, e mulher faz 60. E aí, né, então, no meio dessa turbulência, Viviane só, eu em outra cidade, a gravidez complicada, Paulo teve que nascer aqui em Barbalha, então ela viajou sangrando de Iguatu para cá, não é? Sim. Então, muita coisa, beleza, e ele nasceu com tudo isso e com as alergias, aí ia para a UTI, aí eu pegava de um barco e levava, isso em carro próprio, o menino fugido de hospital. Olha, uma Viviane já confusão. contou as histórias aqui que... É daí para meu pior, Deus, né? E aí a gente chegava em Fortaleza e vamos para qual hospital, é para aquele ali, ia. E então no meio disso tudo, eu tinha que tomar uma decisão, né, de estar ali presente, de acompanhar. Sim. E aí veio aquele medo que eu falava, aquela angústia. O que é natural. Sim. O que é natural. Que eu porque pensei que não era. Muda tudo, né, Cláudio? Você vai É. mudar uma realidade totalmente. E não é nem mudar uma realidade, é mudar por uma coisa que você não sabe de Não, nada. E ainda mais nessa situação. Porque nós somos homens, a gente se preocupa, porque nós, que a gente está cuidando ali da casa, do financeiro, a gente diz, como vai ser, meu Deus? É. Como e sem, será? E sem perspectiva. Né? É. E sem perspectiva. É. Mas vai lá, E aí, continua.
né? E aí eu disse, eu vou ter que sair do banco. Aí Viviane, né? Saia. Eu digo, não, mas eu tô falando que é pra tu dizer pra eu não sair. Não é pra tu dizer. A gente quer dizer assim, não, fica aí. Parece, Como é? parece que quando eu falo com o Hugo, você falou com Deus? Sim, então pronto. Deus não disse, só acolhe, né? Aí ela diz logo, saia. Né? Confirmou. Da lata. Né? Às vezes eu costumo brincar. Alguém diz assim, mas tu reza, né? Eu digo, ela reza mais. Né? Mas, Glauber, mas... Porque eu ainda demoro um pouquinho para dizer uma coisa. Ela diz na lata. Não, a gente viu aqui. Viu aqui. É mais ou menos assim, né? Eu vou perguntar uma coisa, Deus já falou, é assim, 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 fala. Né? Ele é fuxiqueiro. Eu ainda ia perguntar a ele, já te deu a resposta que eu nem fiz a ele a pergunta. Né? Mas unidade, faz parte, isso aí. né? E aí eu pergunto, e aí a gente conversando, eu vou precisar, saia. E aí a gente vai organizar, não saia de imediato. Não pense, né? Mas a gente tem que ver, peça para sair. Não, mas nada, vamos saia. Né? Então comecei o processo de sair, né? Porque aí eu precisava pelo menos sair demitido, né? Para ter o seguro, FGTS, todas as verbas rescisórias pertinentes a uma demissão sem justa causa. Né? E aí eu consegui, não foi fácil, mas... E isso, né? Já é considerado um milagre, porque a empresa não costuma fazer isso, né? Geralmente faz um acordo. Quanto tempo de banco, Glauber? 10 anos, né? 10 anos. 10 anos eu trabalhei e aí eu tive que sair, né? Humanamente falando, que loucura. Que loucura, né? Que loucura. E aí todo mundo dizia a mesma coisa, família, vizinho, gato, cachorro, papagaio. Que loucura, né? Que loucura. As pessoas se admiravam, mas tu deixou o banco para fazer o quê? Eu digo para cuidar de minha casa, de minha família. É isso mesmo. Né? Forte. Para exercer o meu ministério. Para estar aqui. E agora como vai ser? Eu digo, bom, e aí eu não sei, quem sabe é Deus, né? Porque se foi ele que me pediu, foi ele que mandou. Se eu soubesse, não tinha graça. Né? Se eu soubesse, não tinha graça. É. E a palavra que guiava era justamente aquela palavra de Mateus 6, ali a partir do versículo 25, que é: não vos preocupeis com coisa alguma. Com o que vai comer, com o que vai vestir. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu. E aí eu tinha que ler aquela palavra 54 vezes por dia. Né? E lia, né? Não vos preocupeis, né? Não vos preocupeis. Hugo sempre fala lá em casa, né? Deus nunca vai permitir que nos falte o nosso e o de transbordar. O necessário. O necessário. Está na palavra também, né? Sim. Quando a gente compreende esse sentido dela, está lá na Carta aos Coríntios. E o fundador fala muito aqui nas lives. Quando ele falou isso, eu disse assim, não, Deus... E claro que humanamente a gente fica, né, Glauber? Às vezes com as realidades que nos estão mais distantes. Mas espera aí, Deus disse isso. E a palavra é para quem acredita nela. Porque se você não acreditar, não adianta nada, né? Justamente. Não vai ter efeito nenhum. Então, aí meu irmão, onde Deus tá não vai o deixar sentido. faltar nada para ti. E a Deus vai gente deixar nada para ti. não confia, né? Não confia. Não confia. Aí a gente vê acontecer, mas ainda não confia. O ser humano é um triste. bicho incrível. Não, eu refleti esses dias, Glauber. A gente vê a vida dos santos. O quão extraordinária foi, né? E a gente precisa mais de quê? Para confiar no que Deus faz. A gente vê dentro da nossa comunidade, a gente falava aqui antes de começar o podcast, né? Das profecias que estão se cumprindo, que já se cumpriram. E às vezes a gente precisa mais de quê para confiar, né? A gente ainda diz, será que é mesmo? Meu homem, pelo amor de Deus, né? Tem que desenhar aqui. Nem Tu desenhando. tá doida? Nem desenhando, tu tá doido. Né? Tu tá doido. Então aí eu tive que fazer esse abandono, guiado pela vontade de Deus e por essa palavra, né? Sim. Basta a cada dia a sua própria preocupação. Né? Tá lá na palavra de Deus. Basta a cada dia. Né? Basta a cada dia. Então, resolvi, pedi para sair, consegui, né? E aí terminei. E aí já foi o primeiro milagre, né? E aí já foi, sim. Já foi. E aí eu tive que vir a Juazeiro, né, para a gerência regional, conversar, diretor regional, aquela coisa toda. Até que eles disseram, não, pois faça uma carta explicando a situação todinha, né, só para ficar arquivada e tal. Porque aí, formal, né? Porque aí lá na matriz vão perguntar por que é que nós vamos lhe demitir.
Porque não é fácil. As pessoas pensam, é empresa privada, demite na hora que quer. Não, é muito difícil. Né? Onde eu trabalhava não é tão simples assim, porque investe muito no funcionário. Com cursos certeza. e mais cursos. Ainda mais no cargo que você exercia, né? Sim, é muito cuidado, é muita viagem. O salário é muito alto, é muito investimento. Então, a empresa tem esse cuidado. Então, não é só dizer, ei, nós vamos desligar fulano. Sim, por quê? Qual o motivo? Então eles têm que Deu ter uma razão, né? toda a justificativa, né? E aí entenderam a minha justificativa. Eu não sei como é que soou lá na cabeça dos doidão lá. O cabo tá saindo porque a família tá precisando dele, né? Aí, A graça já estava presente. Foi os anjos da guarda, eu sempre digo, os anjos da guarda cuidam aí de tudo. E isso fez efeito também no âmbito profissional de muitos colegas. Você já pensou? Recebi muitas ligações depois. Rapaz, você foi o exemplo, o modelo. Saí do banco também, estou fazendo isso, aquilo, outro, com minha família, não sei o quê. Forte, Cláudia. E é engraçado que a gente não tem noção, não tem dimensão do que as nossas atitudes podem provocar nas outras pessoas. Tantos outros, né? Até hoje, passaram-se já 3 anos e meio, né? 3 anos e meio que eu saí. E aí, até hoje, eu encontro colegas ou manda mensagem ou liga dizendo, rapaz, eu tô quase lá. Eu tô quase lá. Quase lá onde, mas quase lá para sair, que nem você. Caba homem, corajoso. Caba macho. Olha, quando diz assim, me diga um caba macho, eu digo, eu sei quem é, o caba macho. Nesse sentido, de muito cuidar da família e dando o sentido divino da coisa, o sentido evangélico da coisa. Né? Não algo por acaso, mas algo também já pensando no testemunho e todas as outras pessoas que também precisam de tomar atitudes em suas vidas em prol do seu serviço, do seu ministério, em prol da sua casa, da sua vocação, do cumprimento do sacramento. Né? Eu casei, eu sou pai, eu tenho uma casa. Né? E lá está a minha missão. Minha primeira missão, né, Glauber? Né? Então não adianta meus filhos terem tudo e não terem um pai, né? Faltar o principal. E faltar o principal, que nem a gente escuta hoje. A gente dialoga com jovens de todas as classes sociais, sou professor de muitos deles, e pagam faculdade cara, os pais pagam, né? Faculdade de Direito, R$1.300, então não é mensalidade baixa. Não, com certeza. E vão para a faculdade. E não é só mensalidade. Não, né, aí tem uns livros que são caríssimos, né? Vocês sabem que são caríssimos. Tem tudo. E muitos de outras cidades vão de carro e tem gasolina, a despesa altíssima, mas se reclamam porque não tem os pais presentes. Eles têm o dinheiro, têm o conforto. Meu pai é juiz do TRT do Paraná, não sei de onde, não sei o que, eu só vejo ele 3 vezes por ano. E eles reclamam da ausência. Com certeza. Então, para eles ali, não adianta aquilo ali, não está adiantando. Eles queriam o pai perto, queriam a mãe perto. Minha mãe eu só vejo para dormir e às vezes eu acordo ela tem saído. Então, tem essa lamentação. Meus filhos me veem tanto que eles nem acreditam que eu vou sair. Quando eu digo tchau, eles ficam... Não. E os meus pensam que a gente é vagabundo, né? Porque, papai, vamos brincar numa terça-feira, 1h da tarde, numa segunda, numa quarta. Às vezes eu digo, vamos, né? Deixa pra lá. Né? Aí eu tiro a roupa, visto um short, digo, mas hoje eu não faço mais nada. E pronto. Essas são as melhores memórias. E vai na vibe, né? E vai nessa vibe. E você... já colhe frutos, né? Porque quando a gente estava aqui conversando com Viviane, ela falava do apreço, né? Do amor, que o amor da vida do Paulo é o pai, do Pedro, perdão, já ia me corrigir, do Pedro é o pai, né? Aí Viviane pergunta, ela acha bom ouvir, eu acho que não só pode, né? Acha bom sofrer, né? Pedro, e tu gosta mais de quem? Ela... Aí, mamãe, você não acha ruim não, mas é do meu pai. Eu digo, ela pergunta porque quer, né? Para sofrer. Perguntou porque quis, mas talvez ele lembre, né, lá no seu subconsciente de toda a doação que foi feita por causa dele. Né? Justamente. Ali, 4 anos de idade, então ele sofreu muito com a minha transferência. E aí, quando ele viu minha volta, então deu esse impacto, né? Disse, meu pai se garante, meu pai é o cara. Outra coisa, assim, olha a importância também, né? Porque dentro de todo o contexto que vocês vivenciaram, Viviane tinha que se doar muito a Paulo. Sim. Né? E trabalhar também. E trabalhar também. E você ali, né?
abraçando, porque muitas vezes quando eu não posso estar com um, bem, Hugo está com o outro, né? A importância do pai, porque às vezes a gente foca tanto na mãe, e uma coisa que eu sempre falo lá em casa, Hugo é testemunha, eu não conseguiria exercer meu papel bem, com excelência, se ele não exercesse o dele. Então, Viviane conseguia e consegue exercer o papel dela porque você exerce o seu. Isso faz toda a diferença. Sim. Então, por isso, né, que Glauber é o amor da vida de Pedro. Eu espero que os meus filhos não façam isso comigo. Pois é, ela disse que não se incomoda, mas pergunta 10 em 10 minutos. Né? Como é que pode, Como é que né? não se incomoda? Mas deve sentir, né, toda a entrega que foi feita, Justamente. a doação. Com certeza. Que nem nós amamos Jesus sem ter visto a crucificação, sem ter visto a Sim. doação, mas só em ter a notícia. Digo, mas rapaz, um negócio desse não acaba ruim Já que nem queima no eu. coração. Então já queima, já arde. Já queima, já e arde. por isso nós estamos aqui, né? E ele deve ter esse mesmo sentimento. E todos os filhos deveriam ter esse sentimento, né? Essa segurança do pai e da mãe. Né? Essa segurança dessa instituição criada por Deus, que é a família, que é esse lugar de proteção, de cuidado, de crescimento. Mas assim, devem ter, mas também tem que ter pais assim, Sim. né? Tem que ter pais que pegam o sentido, entendem o sentido da família e tem essas virtudes, essa coragem, né, também de dizer assim, não, por minha família vale a pena. Vale. Né? É válido, tudo é válido. Tudo é válido. Mas aí, Glauber, quais foram os efeitos concretos? Você né, já até partilhou alguma parte deles aqui. Você saiu do seu emprego ali, gerente de um banco, 10 anos ali, para se dedicar à família. Conta um pouco aí como foi o efeito gerado, assim, Pois toda essa situação, né? O efeito primeiro é aquele desesperador, né? Não, aí a gente sai, mas sempre com o coração confortado, né? Sim. Com o coração confortado. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é confortado. É verdade. Mesmo, É diferente. É diferente. É diferente. Né? É diferente. É igual, eu nunca tive lá, não, mas é igual o sofrimento do purgatório, né? Queira Deus que eu esteja, né? Pelo menos por lá. Lá a gente sabe que só tem um caminho, né? Só tem Só tem uma saída. Só tem uma saída. O céu. O né? céu. Então, é aquele fogo purificador, que é diferente, né? Então, o sofrimento, na vontade de Deus, é um sofrimento que causa dor, que causa toda uma problemática, as angústias, os medos, mas com o ar diferente, da esperança, da fé. Então, sair com essa angústia, mas com essa certeza de esperança, né? E aí, nos primeiros dias de imediato que eu saí, Paulo já foi para a UTI de novo. Então, não deu tempo nem eu experimentar ainda a saída, né? Sim. Então, Paulo já ficou uma semana internado e Pedro também adoeceu, ficaram os dois juntos internados, né? Era conhecido os irmãos lá no hospital. Meu Deus. Né? Só pulava um quarto, estava o outro, era um revezamento. Ai, meu Deus. Né? Então, esse ano que eu saí foi um ano de muita luta. Né? Muitas batalhas. Muitas batalhas Tem ainda que- nas doenças ali, né? Naquela... travando mesmo aquele combate, né? Mas assim, nós combatemos para cima e para baixo. E aí, nisso tudo, quem é que se lembrava do que fazer da vida, né? Aí, rapaz, é complicado. No meio aí, viu? de tanta Meu Deus. tribulação, né? Qual era o projeto mesmo? Que era que... Não Qual era o plano que eu não sei mais, Senhor? Eu sei que o que eu recebi, né, gastamos com doença o ano todo e foi tudo embora, né? Literalmente. A gente ia para Fortaleza, parecia que estava indo para a rua vizinha de trás, direto. Não, a direto. gente lembra que, assim, do que se comentavam, né? Da Do quanto vocês- correria. Meu Deus. Quando a gente meu Deus. pensava que estava tudo bem, volta para lá, Vai pra porque Fortaleza. os médicos locais não tinham o conhecimento e eles mesmos diziam, né? Não, leva para Fortaleza. Só lá. Só lá e tal. Às vezes vinha aqui 2 vezes, veio ao Cariri, uma Barbalha e outra aqui no Hospital São Francisco, mas o restante foi tudo em Fortaleza e aí... Olha o cenário, minha gente, para vocês entenderem. O pai, provedor ali, desempregado, os 2 filhos doentes, não com qualquer doença, né? Não era uma De simples tentar doença. descobrir também, né? Justamente. A enfermidade ali. Aí, a mãe que ainda trabalhava, mesmo assim, tendo que estar presente Com com muita os filhos. tribulação, mas trabalhava. Né?
quando ia, né? Trabalhar. Como ia trabalhar, então? Como e quando, né? Meu Deus. Era direto de licença, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ela é servidora pública do município e o estatuto dela dá várias licenças para Graças acompanhamento. Deus sabe de tudo, né? Tudo. Ele deixa ali pelo menos uma pontinha pro cabo dizer, não, o senhor ainda está olhando por mim, tá? Né? Não me abandone não, por favor. Né? E aí houve esse esgotamento financeiro, todo esse sufoco, né? Todo esse sufoco, que, para falar a verdade, era o de menos diante de tanta luta. Né? De que se esse menino ficar bom, já é alguma coisa. Valeu a né? pena tudo, né? Eu vou Valeu. vender brinco artesanal lá em Canoa Quebrada e pronto, não tem problema, né? Fica tudo em paz. Mas eu sou graduado em Direito, já era inscrito na ordem, né? Assim que eu me formei, eu fiz o exame da OAB e passei, mas nunca tinha exercido, né? Tinha requerido a carteira, né? Ali para ficar lá mesmo, só para pagar a anuidade dele, né? Você sabe? E desde 2012... Porque Deus estava vendo além, vendo né? além, Você vê, né? Então, desde Eu já 2012 sabia. que eu era advogado, inscrito, mas não exercia, né? Vim exercer agora, 2019 para cá, né? Quando eu saí do banco. Mas estava lá digamos assim, esse plano B que eu nem imaginava que ia ser Nem plano tava B. lembrando dele ali, né? Não, que não. tinha esse plano B ali, né? Estava lá, né? E vamos ver Mas o que Deus é que dá. sabia. Deus sabia. E aí, quando assentou-se um pouco, né, aí eu pensei, digo, homem, eu vou atrás de fazer o que eu gosto, que o que é que eu gosto? Ensinar, né? Eu não sei de nada, mas eu vou ensinar. Formador, né, minha Ensinar gente? o quê? Formador aí. Ensinar o quê? Eu não sei não, eu acho bom é falar, né? E aí eu fui, no Iguatu tem uma faculdade de Direito, então fui lá, né? Aí precisa ver o que é providência, né? Sim. Antes de chegar na faculdade. Antes mesmo de eu decidir sair do banco, antes mesmo de ser transferido para Mombaça, eu fiz uma pós-graduação chamada Ensino do Ensino Superior, Docência do Ensino Superior. Né? Uma especialização. Achei bonito esse negócio, Docência do Ensino Superior. Né? Aí lá fui fazer, fiz. Era Nada EAD. a ver com o Não, banco, com o viu? banco, nada a ver. Isso com cheio de trabalho. curso que o banco exigia, né, que eu fizesse. E prova de certificação que você tem que fazer, dificílima de investimento, etc. Mas isso eu fazia tudo, né? Aí o menino dizia que eu saía reprovado só para viajar de novo. Mas era. Porque o banco pagava 2 vezes. Aí eu saía uma e passava na outra. Né? É meio desmantelado o negócio. Aí o menino me acusava disso, caluniava, né? Ixi, que Mas afronta, de fato pô. era, viu, galera? Era isso mesmo. Eu saía reprovado para viajar de novo. E na outra eu passava, né? Sangue de barato. Eu sabia, né? Então, eu fiz essa pós-graduação sem ter nenhuma ideia para que aquilo me servia. Porque como eu gostava de ensinar, então eu gostava de saber pelo menos dos conceitos de ensinar, das pedagogias, né, de literatura. Então eu gosto de ler essas coisas que não era do meu dia a dia. E que ainda hoje não é, né? Porque literatura, essas coisas, é só mesmo para Agregar o conhecimento agregar também, o né? conhecimento. E é bom, né? Quando Sim. você entra numa conversa que você sabe do assunto. Então, Não. a Conhecer gente- é bom demais, né? então a gente entra, se estiver falando de literatura, a gente fala, se estiver falando de história, a gente fala. Agora, se estiver falando de química, a gente muda o assunto. Né? Pois bem, então eu fiz esse curso. E aí chegou um momento, anos depois, sei lá, eu fiz esse curso, era 2015, 2016, nem sonhava em sair do banco 9 anos, 6 anos depois, né? Sim. E aí eu cheguei, aí o coordenador do curso perguntou, você tem mestrado? Eu digo, não sei nem o que é isso. Né? Aham. Rapaz, é o seguinte, para ensinar, você tem que ter pelo menos uma especialização chamada Docência do Ensino Superior. Aí eu digo, será esse troço aqui? Serve? Aí ele, uma é essa mesmo, É. rapaz. Deus sendo Deus. Aí eu digo, eu não acredito não, que isso aí é. Meu Deus. Aí disse, não, pois nós vamos fazer uma banca de seleção e tal, aí você faz a banca, e sendo aprovado na banca, você fica por aqui, né? Pois não é danada que se viu, rapaz. Olha só. E aí eu fui aprovado na banca, né, e comecei então a lecionar, e aí fui assumindo mais disciplinas e etc, e etc. Então as coisas fui Fluindo. fluindo ali, né? E aí comecei a advogar também, e a coisa vai fluindo, de maneira que Deus, como é que
Geraldo indígena, ele não demora, né? Ele Ele capricha. capricha. Né? E aí, depois de tirar todas as penas e o couro, né? Quebrar todinho ali. Quebrar né? todinho, esfacelar, tá só arquejando. E aí, a gente volta, e volta melhor do que o que estava. E o melhor de tudo, né? Aonde você deveria estar. Por quê? Porque lá onde eu estava, não era o meu serviço. Eu não gostava daquilo. Era cansativo, eu me estressava, me cansava. Eu adquiri hipertensão, né? Então, não era. Mesmo em Iguatu, mesmo em casa, não tinha simpatia, não rolava clima, né? Com aquele trabalho. Né? E aí, hoje, eu chego na sala de aula... Aí só falta cantar, né? Aqui é meu lugar, né? E o meu coração. Então, aqui é meu lugar. Então, eu chego na... Meu Deus do céu, para onde eu vou? Não para cá nenhum. Né? Porque, para isso que eu vim, meu ministério é esse, meu serviço é esse. É isso. Você trabalha fazendo o quê? Rapaz, eu não sei se é o serviço, se é trabalho, eu não sei se é ministério, se é profissão, né? Mas além de ser ministério, serviço, ainda cai dinheiro na conta. Né? Por causa disso. Porque tem que ter também, Né, né, Glauber? porque tem que ter, porque como é que a família vai, né? E eu ainda hoje Segurado. não é doente, então tem que ter também. Mas é isso mesmo. Interessante, né? Eu observando aí, Glauber falando que está onde está. E Glauber foi por muito tempo formador também da comunidade. Então, né, seu serviço a Deus já revelava também, né, onde você estaria. Sim, né? e ajuda. Deus já ia E ajuda, preparando. porque interessante quem é acostumado a ensinar, a formar, e chega numa banca dessa, Sim, qual a surpresa, né? Qual a Nenhuma. dificuldade? Os concorrentes tudo se tremendo, em meia hora para Nervoso. passar slide, não sei o quê. Não, meu Deus. quem já servia a Deus ali, formando né, pessoas. E acostumado a aprender e repassar. Isso. Então, chega numa banca e diz, não, negócio de slide o quê? Me dê um pincel aí. Tá. Eu quero você aqui. É interessante que eu falo para a lá em casa direto. Até meus erros me trouxeram até aqui, né? Sim. Então, por isso que a gente não deve murmurar pelo que já passou de errado, né? Porque Que a meus gente erros... pensa às vezes que é errado, né? Mas muita coisa que eu fiz, assim, me trouxeram a minha vida que eu tenho hoje. Que eu não queria outra de forma nenhuma. De jeito nenhum. Formou a loira de hoje, né? A gente iria para o São Paulo, né? Se não tivesse sido aquela peça ruim, Justamente. não seria a coluna da igreja hoje, coluna uma da das igreja colunas hoje. da igreja. Sem dúvida, né? Então, sem dúvida. de perseguidor que aspirava ódio, respirava ódio aos cristãos, como diz Atos Apóstolos, passou a ser um dos principais e um dos maiores evangelizadores e missionários. Então, nossas falhas... Evangelizando os gentios ali, né? Todos, né? E entrava nas sinagogas, não estava nem aí, né? Cidadão romano também tinha toda a sua autoridade, mas não estava nem aí, usava do seu privilégio. Não, pra e falar. chegou a dizer, né? Morrer para mim é Cristo. É né? Cristo. Então, como chegar nesse nível? E aí só vivendo, né? Com os nossos erros, com a nossa entrega. Deus, O nosso abandono. Deus indica que a gente faz uma coisa, não sabe para que serve, mas vai se vir lá na frente. Que nem o exemplo aqui, né? De um curso, de uma pós-graduação que não ia me servir de absolutamente nada. Não sabia nem por que estava fazendo Por quê? ali, né? Por que eu estava fazendo? Mas Deus já sabia, de tudo, né? E aí, por isso que hoje, quando eu escuto uma coisa assim, eu digo, eu vou fazer. Porque eu disse, aí não, eu não vou teimar mais não. Não tem Lá mais na, idade frente, pra Deus, isso, não. lá na frente, Deus isso mostra. mesmo. Deus mostra. E para que vai ser assim? Disse, aí não. Acho que eu vou mais teimar, não tem mais idade não. Tem já caindo. E eu vou estar teimando se vai se vir, se não vai, se é assim, se não é. Homem, vamos fazer. Deus está mandando. A gente A faz. confiança em Deus muda tudo. Muda tudo. Muda Então, tudo. a gente tem que se entregar. Né? Ah, mas como vai ser? Mas se tu souber, não tem graça não. É verdade. Né? É verdade. Quando o nosso segundo filho nasceu, eu tinha que viajar. Aí eu viajava na madrugada, né? Do sábado, amor, 5 da manhã. Do Eu sábado. Isso. Era. Eu estava grávida de 9 meses. 39 semanas e alguns dias. Aí eu disse, tu vai ficar bem? Preocupado? Ali, né? Já. Preocupado. Já parindo, né? Tu vai ficar bem? Aí eu vou disse, não. Não, aí, guiado, né, por Deus, eu disse, eu confio em Deus. Na madrugada eu senti contração. A viagem de Hugo, a mala que eu tinha feito,
Levou para o hospital. Levou para o Vamos pro hospital. hospital. Tanto que só ele estava com a mala pronta, né? Vale ressaltar que Olha o único aí. que estava com a mala pronta era o Hugo. A mãe e o filho não estavam. O senhor confia em Deus. E foi tanta a confiança, né, que poderia ter entrado no trabalho de parto depois dele já ter embarcado. A gente já né? tinha marcado o parto para terça-feira. Que eu, né, eu Isso. chegava na segunda e... Não, terça, vamos lá. Aí Né? José Maria disse, não, mãe, meu pai não vai viajar, não. E sábado. foi interessante que o nosso médico, né, ele fala, quando a gente contou, né, partilhando ali, ele fazendo parte e tudo, aí ele disse, José Maria já vem livrando o pai de alguma coisa, Não é? né, gente? Verdade. Ele E disse, é outra coisa que a gente tem que entender, né? Esses livramentos. livramentos. Sem dúvida. Né? Às vezes Deus dá um caminho diferente por um livramento e às vezes por um regozijo. Né? Há um desvio daquilo que você está fazendo, mas porque Deus vai lhe dar uma graça ainda maior. É. Não é? Maior. Vai lhe dar ali um Eu mimo. queria Sim. Vai lhe ir dar um dirigindo, deixar algo no aeroporto e Debinha e minha irmã não deixaram, Olha. né? Né? Então Deus tem essas coisas. É interessante isso que você falou, Glauber, porque quando a gente diz, né, cumpra a sua vontade, a vontade de Deus nas nossas vidas, a gente tem que estar exposto para isso. Quando Ele desvia para nos livrar, quando Ele quer nos dar algo que, a princípio, a gente... Eita, meu Deus, por que isso? E lá na frente Deus vem mostra. essa graça muito maior, né? Né? Ele sou eu, né? Por isso que eu Sou sempre digo, né, eu disse, "Eita, isso não deu certo, eu disse, até meus erros me trouxeram aqui. Então eu não tenho mais por que Isso. duvidar, não. E é tão bom quando nós acreditamos nisso, confiamos nisso, não é? Porque a nossa vida, ela fica mais alegre, Sim. mais forte. Forte, Né? A gente fica verdadeiro combatendo mesmo. Combatendo. Ai, não deu, glória a Deus. Então pronto, Justamente. vamos parar por aqui, vai isso, né? E a gente leva isso até em coisas simples, por exemplo, atrasado para uma missa. Eu digo, bom, se nós estamos atrasados, o padre vai atrasar também. E a gente chega lá, o padre está atrasado. Então, nessas pequenas coisas e também nas grandes. Ah, não deu certo Sem agora, então é amanhã, é depois. Verdade. Mas Vai dar é certo. interessante essas coisas pequenas, eu sempre falo muito lá em casa, né? Que a gente não pode perder o olhar, né? Das coisas pequenas, dos milagres pequenos do dia a dia. Que às vezes a gente precisa só, ai, tem que ver uma cura, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Sendo que nossa fé é fortalecida pelas pequenas. Pelas pequenas. No dia a dia. No No dia a diário. dia. E tudo que a gente faz, né, a alegria também de tudo é o testemunho, né? É. Porque você está ali cuidando das suas coisas e só o fato de você cuidar das suas coisas, você já é testemunho para uma multidão de pessoas. Verdade. Porque você nem imagina, diz, mas meu Deus, eu não estou fazendo uma pregação, não estou fazendo nada, não sei o quê, mas está. Com a vida. Se tu chegar, sentar num canto e só olhar para o povo, tu já fez uma pregação. Com tua vida. Não é? Com a vida, com o testemunho, com a maneira. Porque nós trazemos isso, essa graça de Deus, essa certeza, essa fé, né? O testemunho de quem se entrega a Deus. Não só diz, fulano, se entrega, confia. Eu confio em Deus, eu Né? confio em E Deus. aí- Na hora de se abandonar, Nada. Então, igual que nem Paulo meio que meter a mão nos peitos e dizer, né? Seja imitador de Cristo como eu sou, né? Verdade. Né? Longe de nós dizer isso, né? Mas Paulo orgulhoso que era, né? Então ele disse, não, mas seja imitador igual a mim. Verdade. A gente não diz isso. Mas as pessoas veem isso. Né? verdade. E a gente for olhar, a gente tem essa, digamos assim, essa modéstia, né? Dizer, mas em quê? Ora em quê? Um sofrimento desse tamanho. A hora faz essa, né? Vamos Ei, fazer que Glauber. nem Paulo? Glauber, São José Maria Escrivá diz o seguinte, é uma frase que eu achei fantástica. Ele diz o seguinte, a grande revolução cristã foi tornar o sofrimento fecundo. Sim, olha. Porque nosso sofrimento é fecundo, né? E Sofrer- São Paulo vai dizer isso sofrer com também. sentido, Sofrer né? com sentido. São Paulo vai dizer isso numa das cartas que eu li, partilhava até com o fundador, que ele fala o seguinte, que nós dizemos aqui, nós somos curados para curar, né? Libertos para libertar e iluminados para iluminar. E São Paulo vai dizer numa das cartas que o nosso sofrimento, nossas tribulações é para que nós sirvamos a outros. É para que nós curamos a outros. Então, seu testemunho, seu sofrimento, ele se tornou fecundo para inspirar outros colegas de trabalho, para inspirar
várias pessoas que estão nos assistindo também, né? Sim. E já aqui partindo aqui para o nosso fim do nosso podcast, e aí eu pergunto, né? Como está hoje? Como está sendo a vida hoje, ainda nessa batalha, ainda com, né? Mas já com esses testemunhos que nos fortalecem. Hoje as costas largas, né? É nessa certeza de que fizemos a vontade de Deus. E não há nada mais gratificante do que isso, né? A certeza de que fizemos a vontade de Deus. Sim. O sofrimento ainda permanece, a luta é grande, né? Bem, né? E surpresa, por cima de surpresa. Mas a surpresa de hoje já encara com outra visão, né, Glauber? Outra visão, né? Já encara como quem diz, Deus sabe todas as coisas, né? Então, exemplo disso, recentemente eu perdi meu pai, né? Então, meu pai morreu dentro de 34 dias. Sim. E aí descobriu-se que ele estava com câncer, aquele de pâncreas, agressivo e tudo. E foi um período terrível, né? E aí eu pedi duas coisas a Deus. A primeira, a cura, lógico, né? Porque nós não podemos fugir desse desejo que temos, né? E que Deus pode. E a segunda coisa é que ele não sofresse. Essa foi as duas sobre o que eu fiz. E aí começamos a via sacra, né? Para o hospital. E eu sempre ali acompanhando, aquela coisa, vai dar certo, vamos fazer cirurgia e tal. E ali, né? Animando. Firme ali. Até o último dia. Então, quando foi para meu pai morrer, ele simplesmente entrou em coma e morreu. Não sofreu. Aí, há quem fique, né, há quem pergunte e questione, mas aí faz igual a questionar Jesus na cruz, né? Tu é Deus, desce daí. Desce daí. Né? Como quem diz, mas eu tinha tanta fé, teu pai morreu. Eu digo, é porque você não sabe o que eu pedi. Né? Não, e a gente não sabe, as pessoas não enxergam que é para o céu que a gente caminha. Justamente. É para a eternidade que a gente caminha. A né, dor Glauber? é da falta física aqui, Da né? saudade, justamente, Da saudade mas- que fica. E tantas coisas, né, que envolve ali. E aí Deus escutou a parte de não sofrer. E tantos relatos que a gente escuta de tanta dor, de tanto sofrimento. De Sim. meses e meses ali Anos. sofrendo. Não é? E aí Deus não permitiu nada disso, porque ia ser de morte para todos nós. E para ele, que era muito alegre, né? Sempre animado, há quem diga que eu sou igual a ele, né? Eu já ia puxei perguntar, aí. essa há quem alegria aí. diga que é do mesmo jeito, né? Deve ser. Deve ser, né? Sempre brincalhão, né? Animado. Imagina a situação. Então Deus disse, não, tá bom, beleza. Quantos anos, Glauber? 61, né? Muito jovem. novo. E aí, meu pai era salmista da paróquia, né? Cantava salmo, tinha uma voz muito bonita. E o último salmo que ele cantou, ele pediu para cantar. Ele mandou um áudio para o grupo, né, da equipe de canto, ou foi para a coordenadora do grupo. Ele disse, eu quero cantar o salmo domingo, porque vocês sabem que eu estou com esse problema, né, que é o jeito dele. E aí eu vou precisar fazer uma cirurgia, e eu não sei se eu canto de novo, então eu quero cantar domingo. Né? E aí, claro, debilitado, com mal-estar, né? Mas sem dores. E aí ele cantou aquele salmo. O salmo dizia assim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. E pronto, e com aquele salmo, ele silenciou, né? E foi levado aos céus. E servindo, né? Serviu ali. Servindo né? até o último momento. Esse salmo ele cantou dia 3 de abril e ele morreu dia 12. Né? Então, de fato, foi o último domingo. O outro domingo ele estava internado já em coma. Né? Então, ele cantou até o dia que era para cantar. No sábado, aliás. Ele cantava de sábado, todo sábado. Tava lá. Era. Ele perdeu o noivado de minha irmã, porque minha irmã inventou de noivar na hora da missa. Não foi, não. Chegou lá, já tinha passado o noivado. Foi servir. Foi servir. Né? Meu compromisso com o Senhor aqui. Aniversário de menino, não sei o que, no sábado, vocês sabem que eu só chego depois de 8 horas. Se quiser, depois das 8. Depois das 8, né? Então, descansou ali, né? E é tanto que na minha fala, né, ali nas homenagens e tudo, eu iniciei com isso. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. E no final concluí, né? Deus nos deu, Deus nos tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em todas as circunstâncias da nossa vida, bendito seja o nome do Senhor. É isso mesmo, a gente sempre fala lá em casa, né?
não murmurar. Não resolve. Murmurar é um louvor ao diabo. Ao diabo. Ah, eu repito isso daí. Lá em casa, quando um começa a estar louvando ao diabo, vai aí o outro começar- diz, não, já vai louvar o diabo. Pra Deus não reza não, né? Mas pro diabo. É verdade. Mas que testemunho, Glauber. Né? Ficamos felizes demais em ter você aqui conosco. Amém. Vocês estão vendo, né? Que essa família, já disse a vocês, vai ter que ter aí uma sequência, viu, Andréia? 1, 2, 3, tem. Testemunhos da família de Glauber e Viviane. Não, agora eu fiquei na dúvida se Viviane conversa mais ou é Glauber. Eu não sei. Nós dois. Ela, às vezes, quando eu saio para entregar comunhão aos doentes, né? Aí, quando é 1 ou 2, a Viviane diz, ele almoça em casa, 1 ou 2. Quando é mais do que isso, ela diz, acho que ele vem. E tu vem pra missa de 7 da noite? Tu chega a tempo e eu saio 8 da manhã. Não, Né? tá igual, né? Lá em casa chama o Mister Simpatia. Eles, não, eu sou uma pessoa assim. Eu também sou antipático. Eu disse, meu amor, seu apelido é Mister Simpatia, onde você chega? A pessoa tá ali, aí puxa uma cadeira, não sei Não, o quê. Glauber. Então, Se tiver um café, aí pronto. sem café já vai, mas nem com café. Mas é isso, né? E isso também é a nossa missão, né? Sim. Escutar, ser presença, principalmente Sem os dúvida. idosos, pessoas acamadas, enfermas. Olga adora. Eu amo. Eu gosto de conversar com os idosos. Quando morre um A dos gente meus... acho que tem uma afinidade. Eu costumo dizer assim, quando morre um dos meus bichinhos, né? Que eu vou deixar comer, eu fico doente, né? Eu passo 3, 4 dias doente. Mas é isso, né? Fizeram a Páscoa, estão com Deus, Sem estão melhor do que nós. Mas Sem a gente, na humanidade, a gente sofre. Sem Porque dúvida. tava Sente a ali, saudade, tá né? presente, acha bom conversar. Eu adoro velho, acho bom conversar com velho. Hugo também. André, se trouxer um idoso aqui, pronto, viu? Não termina mais nunca. É a noite todinha. Tá um monte de gente nova aí. Cadê Glauber? Pode dizer que tem uns idosos ali. Tá lá. Foi maravilhoso, Glauber, ter você aqui conosco, né? Partilhar, para a gente vivenciar mais esses milagres na vida de vocês, mais esse abandono, a providência, a confiança em Deus, que sirva, né, de testemunho para tantos, para nós. Como o fundador diz, né, o ouvido mais próximo da boca, e o ouvido mais próximo aqui é o meu. Né? Sem dúvida. A gente está aqui para falar para outras pessoas, mas principalmente para nós. Sem dúvida. Nós saímos aqui edificados, né? Fortaleza. A gente já conhecia, né? Parte do testemunho, mas ouvir lá assim nessa conversa em família, é um edificar da nossa fé. É bom demais, é muito bom. A gente agradece, Glauber, sua presença. Foi muito bom. E vamos marcar outros, né? E compartilhem. Compartilhem para muitas pessoas, muitas famílias precisam ouvir esse testemunho. Verdade. Já que Deus nos deu a graça de você estar aqui, de vocês partilharem. Então, outras pessoas, né, além de vocês que estão nos assistindo hoje, precisam ouvir. Para edificar a casa, para edificar o lar. E para termos também mais testemunho de pais, né? Isso. É sempre muito bom ouvir os pais falando, os esposos falando. Verdade. É isso, santa noite, minha gente. Até o próximo, com a graça de Deus. Deus abençoe. Santa noite, combatentes. Compartilha com quem precisa ouvir, compartilha aí com seu esposo e até a próxima.